Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre formação, sobre títulos, sobre vontade de publicar e sobre alguns aspectos relacionados à formação e à construção do conhecimento aqui no Brasil. Algumas peculiaridades que vieram de duas perguntas específicas. A primeira é a pergunta do Júnior Nunes. Ele colocou o seguinte: doutora, me responde, eu sou um apaixonado por ciência, mas eu não tenho faculdade. Parei de estudar na 7ª série. Agora, vamos supor que eu sou apenas um estudante de ciência, em casa mesmo. Se eu fazer uma pesquisa e resolver uma solução dentro daquele assunto que eu estava pesquisando, já posso me considerar um cientista sem nenhum diploma ou sem faculdade? Já vamos falar nisso. A outra questão é do Delcídio. Ele colocou assim: estou vendo vários vídeos teus e estou gostando muito, está me ajudando demais. Mas tenho uma dúvida, pois não sou acadêmico. Tenho um grande anseio em ter um artigo meu publicado em uma revista científica. Já tenho conteúdo e estou vendo vários vídeos de como escrever um. Então vamos lá. São dois cenários diferentes que estão ligados na construção do conhecimento e na questão da titulação. Cientista, numa maneira simples, é aquela pessoa que tem conhecimento profundo sobre determinado algo e faz ciência e faz pesquisa. Agora, existe uma questão coloquial, uma questão laica. Por exemplo, eu particularmente não acho que o título capacita a pessoa para fazer pesquisa ou para ser um cientista. Ele auxilia esse processo de construção do conhecimento da escola, da faculdade, da pós-graduação. Ela conduz a essa construção do conhecimento sistematizado. É claro que você vai precisar aprender isso dentro ou não de algum local, se você quiser ser um cientista. No entanto, a gente também não pode esquecer que nós temos um sistema educacional. Então, mesmo que você tenha esse conhecimento intrínseco para a sociedade, você só vai atuar como um cientista caso você tenha passado por esses processos. Então, por exemplo, para quem é do interior, para quem é mais de sítio, é possível você encontrar excelentes profissionais da área de construção que nunca pisaram, às vezes até estudaram até a 4ª série, que era o sistema de ensino mais acessível antigamente. Ontem mesmo eu estava conversando com um rapaz, inclusive trabalha aqui com a gente, e ele estava comentando, o pai dele, ele é mecânico, um excelente mecânico de caminhões e trabalha muito tempo também com sistemas de geradores de energias, principalmente na zona rural. E ele nunca fez qualquer tipo de faculdade, ele apenas estudou até a 4ª série. Então, nesses casos, a gente sabe que existem muitos conhecimentos e nesse seu caso, Júnior, você provavelmente é uma dessas pessoas que tem esse conhecimento científico, essa capacidade de produção da ciência dentro de você. Pode ser que você se considere um cientista? Eu não diria que não, mas para que você seja reconhecido nessa atual sociedade, é necessário você trilhar alguns caminhos dessa titulação. E hoje em dia, você sabe que tem muitas opções na internet que facilitam tanto você completar o ensino fundamental quanto o ensino médio. Você consegue fazer isso em um curto tempo. Você tem faculdades, graduações que mesmo que não te agreguem muito, não que elas não agreguem, tá? Não vão confundir aqui minhas falas. Mas nesse caso da pessoa que já tem uma inclinação para a ciência muito mais forte do que a graduação oferece, até pela característica da graduação, ser um curso generalista, trabalhar com grande conceito, você pode trabalhar com essa construção teórica da faculdade e aprimorar a sua capacidade da ciência enquanto ciência. E isso vai te dar autonomia. Agora, eu reconheço, é como eu falei, ontem mesmo, um rapaz aqui conhecido nosso, que o pai é um excelente engenheiro, eu diria não só engenheiro mecânico, mas engenheiro elétrico. Ele não tem o título, ele fez até a 4ª série. Então, são algumas construções sociais, acadêmicas, construção
construção do conhecimento, esse sistema que a gente vive, que a gente tem que trabalhar, né, de uma forma diferente e entender o que serve e o que não serve. Mas tem essa peculiaridade da questão da base teórica e do sistema que tem que oferecer. Júnior, se eu fosse você, eu faria. Você é uma pessoa que claramente já tem a ciência dentro de você. Se você está vendo um vídeo desse, é porque você tem essa ânsia, né, realmente pela pesquisa, pela ciência. Vá atrás dos títulos, você tem como conseguir isso hoje, até para você poder contribuir mais para a sociedade dentro da sua ciência. A outra questão é do Delcídio. Você falou que não é acadêmico, né? Existe uma questão de você ter feito curso e foi para o mercado de trabalho, não virou acadêmico no sentido teórico, ou você não está dentro de um contexto da academia da pós-graduação. Bom, então vamos lá. A produção da ciência no Brasil, eu vou falar como funciona e aí algumas peculiaridades. A construção do conhecimento enquanto ciência, ela se dá a partir do momento que você estabelece uma organização de pensamento com profundidade e de forma sistemática. Tecnicamente, assim, e eu sou dessa linha, eu já comentei aqui com vocês algumas vezes, eu vim de um berço muito pobre, eu conheço muitas pessoas que não têm título, como esse rapaz que eu já comentei várias vezes, que tem essa inclinação à ciência e conhecimento profundo, nem sempre está ligado a título, mas a gente tem que entender onde estão os lugares das coisas. A construção do conhecimento científico, ela se dá a partir desse fato, né? Construção do conhecimento científico, uma exploração de um assunto com determinado conhecimento profundo de forma sistemática. Tecnicamente, isso não deveria ser um empecilho para você publicar, mas aqui no Brasil, grande parte das revistas científicas são revistas científicas de pós-graduação, de programas de faculdades, e uma das primeiras coisas que eles fazem quando você manda um material é ver a sua titulação. Inclusive, tem revistas que só aceitam publicações de doutores ou que tenha pelo menos um doutor assinando. Existe ainda a revista que diz que esse doutor, o primeiro, o autor principal do artigo, tem que ser um doutor. E aí não cabe muito bem a construção da ciência, porque você acaba nichando uma produção do conhecimento e produção da ciência. Na revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, nós não temos esse pressuposto, porque todos nós, professores, editores, acreditamos que a ciência é produzida de acordo com a construção do pensamento sistematizado e a construção de um pensamento contributivo para a sociedade. Inclusive, quando nós mandamos o artigo para os nossos professores, nós mandamos às cegas. Então, o professor que está avaliando o artigo, na verdade, os professores, porque são pelo menos 2, nesse processo de avaliação do artigo, eles consideram o artigo, eles não sabem quem é o autor, não sabem a titulação do autor, não sabem de onde veio. Inclusive, eu, como editora-chefe, já tive alguns problemas no sentido do professor avaliar, aprovar, e na hora de ver que era um artigo de um estudante do ensino médio, ele queria tirar a aprovação, falou que ele não ia aprovar um aluno de ensino médio. E nós mantivemos, porque a avaliação às cegas, ela tem esse intuito realmente do professor que é mestre, do professor que é doutor, avaliar o material independente do que ele acha de graduação, de instituição. Tem muitos professores que têm preconceitos com algumas instituições, especialmente populares, e ele não quer ter o nome dele aprovado, né, que ele aprovou, todos os artigos têm os professores que aprovam, para dizer que ele aprovou um aluno do ensino médio de uma faculdade que ele não goste. Então, quando os nossos revisores, editores e pareceristas se cadastram aqui com a gente para fazer esse parecer, uma das primeiras coisas que nós conversamos sério é sobre a nossa construção, nossa ideia, nossa missão de propagação do conhecimento independente de título. A nossa missão aqui é colocar a ciência de fácil acesso para as pessoas comuns. Claro, também estudantes, também acadêmicos, mas a nossa missão é produzir conhecimento científico de qualidade, de fácil acesso para que todas as pessoas, especialmente do Brasil, tenham acesso. Então essa é a nossa missão. Tá? Tem muito acadêmico que não concorda com isso? Tem. Existem, inclusive, ainda hoje, acadêmicos de grandes universidades que acreditam que
artigo científico tem que ser de cientista para cientista, que a sociedade não tem que ter acesso ao conhecimento científico porque a real sociedade não tem essa capacidade intelectual. Nós não compartilhamos com essa ideia. Inclusive, muitos artigos que são avaliados no nível 1, a gente coloca dentro da categoria de popularização da ciência e a gente fala muito com os nossos autores, olha, existem temas que precisam ter um vocabulário acessível para todos, para que todo mundo tenha capacidade de construir seu conhecimento científico, de ter acesso a esse conhecimento e conseguir fazer diferença para a sociedade através do conhecimento. Então, dá para você publicar um artigo científico não sendo acadêmico? Dá para você publicar, não em todas as revistas, mas assim como a Núcleo, deve existir mais revistas também. Aqui no Brasil eu não conheço, mas no exterior eu conheço, que trabalham com o mesmo intuito. A ciência, o conhecimento científico, ela tem que ser para todos os níveis, todas as idades, todo o grau de escolaridade. Eu tenho um artigo de cientista para cientista que está num nível mais direcionado e tenho um artigo para a pessoa que está assistindo aqui agora e quer aprender. Meus próprios artigos, eles transitam entre conhecimento científico e reflexões mais profundas e conhecimentos mais laicos, que é para alcançar todo mundo. Bem, espero ter ajudado vocês a refletir um pouquinho sobre esse assunto e não se esqueça de fazer como o Delcídio e como o Júnior. Deixar seu comentário aqui que a gente reúne e faz questão de produzir vídeo como esses para vocês, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!